O HMO, Hospital Medicina dos Olhos, fundado em 1996, é um dos centros oftalmológicos mais completos e avançados do Brasil, sendo referência entre as instituições médicas dedicadas aos cuidados com a visão. Temos como meta sermos reconhecidos como referência em oftalmologia através da qualidade, credibilidade, ética, capacidade técnica e atendimento. Desta forma, todos os nossos esforços são movidos para proporcionar aos nossos pacientes o mais competente tratamento médico oftalmológico em todas as suas vertentes, humana, tecnológica e física. O HMO possui centro cirúrgico, centro de diagnósticos, centro de estudos e centro de adaptação de lentes de contato, proporcionando agilidade, comodidade e acessibilidade para todos, com soluções seguras e eficientes para prevenir, diagnosticar e corrigir problemas oculares com tratamentos assertivos. Atende mais de 60 convênios e realiza mais de 8.000 cirurgias, 60.000 consultas e 200.000 exames ao ano. O HMO continuamente promove ações preventivas em diversas escolas, ONGs e associações, com a finalidade de educar conscientizando todos os pacientes. A campanha Saúde em Vista é uma ação realizada em parceria com empresas que buscam apoiar seus colaboradores com a realização de exames de triagem oftalmológica, capazes de detectar e prevenir diversos tipos de problemas oculares. Mais um diferencial do HMO é o Centro de Estudos Professor Flávio W. Rodrigues, que possui infraestrutura física e tecnológica com alta capacidade clínica e experiência acadêmica em publicações científicas. Encontros, debates e palestras com atualização de temas oftalmológicos são ações que permitem continuamente a busca por inovação de condutas médicas, agregando conhecimento aos seus membros. O Centro Cirúrgico do HMO possui uma estrutura moderna, desenvolvida para atender com eficiência diversos procedimentos oftalmológicos, com excelência e conforto, sempre priorizando o que é mais importante, a qualidade de vida dos pacientes. O HMO possui corpo clínico e assistencial composto por médicos, enfermeiros, tecnólogos e ortopistas formados pelas principais universidades do país, sendo a maioria mestres e doutores com títulos de especialistas pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, CBO. A catarata é a opacificação do cristalino, a lente natural localizada no interior dos olhos, atrás da íris, que é a estrutura que confere cor aos olhos. Ela pode afetar um ou ambos olhos ao mesmo tempo, um embaçamento progressivo da visão que acaba interferindo nas suas atividades diárias. Além disso, ele pode notar uma alteração na sensibilidade às cores e à luz. A principal causa da catarata é a idade, sendo mais frequente após os 60 anos de idade. Além disso, uso de medicamentos, traumatismos e doenças sistêmicas também podem estar associadas à catarata. É uma doença reversível, no entanto, o único tratamento é cirúrgico. A técnica cirúrgica atual é a facoemulsificação, realizada com anestesia local e sedação, o que permite uma rápida recuperação do paciente. Durante a cirurgia, o cirurgião remove o cristalino opaco e implanta um cristalino artificial, a lente intraocular. No Hospital Medicina dos Olhos, a rotina pós-operatória consiste no uso de colírios por aproximadamente 30 dias, período no qual o paciente vai retornar em média 3 vezes para acompanhamento. Além da remoção do cristalino opaco, a cirurgia pode, muitas vezes, diminuir a dependência dos óculos.
O glaucoma é uma doença do nervo óptico causada principalmente pelo aumento da pressão dos olhos. Se não tratar adequadamente, leva à perda progressiva do campo de visão e eventualmente cegueira, sendo hoje considerada uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo todo. O glaucoma, por ser uma doença assintomática, que não dá sinais, frequentemente é diagnosticado tardiamente. O diagnóstico tardio complica o prognóstico visual do paciente. Estima-se que atualmente metade dos pacientes com glaucoma não saiba que tem a doença. Por isso, o HMO investe continuamente na educação continuada de seus médicos e na conscientização dos pacientes da importância do caráter preventivo de se combater o glaucoma. Em 2011, inauguramos a Unidade Avançada de Glaucoma do HMO, sendo considerada hoje um dos maiores centros do país para o diagnóstico e tratamento do glaucoma. Contamos com médicos formados pelas melhores universidades do país e com todos os equipamentos e aparelhos necessários para a condução adequada até dos casos mais avançados de glaucoma. Nos casos onde a medicação não foi capaz de controlar a pressão ocular, algum procedimento cirúrgico pode ser necessário. Basicamente, esses procedimentos visam a melhor drenagem do líquido produzido na parte interna dos olhos, facilitando assim o controle pressórico. Atualmente, por sermos referência, recebemos pacientes de diversas partes do país. Por isso realizamos mais de 600 procedimentos antiglaucomatosos ao ano, sejam eles à base de laser, como a iridotomia e iridoplastia, ou procedimentos incisionais, com corte, como a trabeculectomia ou implante de drenagem valvular. Por fim, através do nosso centro de estudos, iniciamos em 2013 o nosso programa de treinamento clínico cirúrgico de glaucoma para oftalmologistas gerais. Nossa ideia é formar todos os anos médicos capazes de conduzir até os mais complexos casos da doença. Cirurgia refrativa é o procedimento ideal para quem gostaria de se livrar do óculos e da lente de contato. Ela pode ser realizada em casos de miopia, hipermetropia e astigmatismo, ou quando há combinação do erro refrativo. É uma cirurgia muito segura, muito rápida, mas nem todo mundo que gostaria de fazer a cirurgia pode fazer a cirurgia. É preciso que se faça uma série de exames pré-operatórios para que o paciente saiba se ele é ou não elegível para o procedimento. Normalmente a cirurgia é indicada para pessoas com mais de 21 anos ou em torno disso. É muito importante que o grau da pessoa esteja estável. Não é inteligente você operar uma pessoa que esteja com um grau em evolução, porque pode ser que ela tenha só uma chance na vida de fazer a cirurgia refrativa e ela, se operar durante o aumento do grau, ela não vai ter benefício nenhum, porque logo depois vai ter grau de novo. É uma cirurgia, como eu já disse, rápida e segura, não há necessidade de internação, não existe dor, a gente usa anestésico para operar. É uma cirurgia que não requer internação, a pessoa vai embora para casa depois do procedimento. E basicamente existem 3 técnicas atualmente, isso é uma coisa que muda muito. Antigamente era feita de um jeito, você já deve ter ouvido falar da cirurgia de bisturi, que é a cirurgia que foi feita aí 30, 20 anos atrás. Hoje em dia, já há quase 20 anos, o laser é que domina a cirurgia refrativa. Existem 3 técnicas basicamente usadas hoje: PRK, LASIK e ILASIK. No PRK, no LASIK e no ILASIK, o paciente vai desfrutar de uma ótima qualidade de visão quando a cirurgia é bem indicada. Falando um pouquinho a respeito das técnicas cirúrgicas, o que a gente faz na cirurgia? O que a gente faz é desgastar a córnea, que é a superfície do olho, com o laser. Só que a córnea, assim como a nossa pele, a camada superficial, ela se renova. Então, se a gente colocasse o laser diretamente na córnea, quando ela se renovasse, essa camada superficial, a gente perderia o efeito do laser. Então, a gente precisa preparar a córnea para receber o laser. E a gente tem, então, 3 modos de fazer isso. O primeiro modo chama PRK. Nesse modo, a gente tira as células da superfície da córnea, a gente desepiteliza a córnea manualmente. Quando a gente faz isso, a gente deixa a superfície bem lisinha e a gente então aplica o laser. Acabou o laser, a gente usa uma medicação chamada mitomicina, que vem num cotonete durante uns 20, 30 segundos. E a ideia é ajudar a cicatrização e evitar um queloide da pele. Acabando essa aplicação, que dura em torno de uns 20 segundinhos, a gente joga bastante soro fisiológico, em torno aí de uns 10 ml, é uma seringa completa. E depois a gente coloca uma lente de contato.
Essa lente ela não tem função visual, a função dela é de proteção. Assim que esse epitélio se fecha, por volta de 5 a 7 dias depois da cirurgia, a gente retira essa lente. Então o paciente vai para casa com a lente, toma banho com a lente, usa colírio com a lente, tudo com essa lente. E o médico vai tirar essa lente de 5 a 7 dias depois da cirurgia. Então, qual que é a vantagem dessa técnica? A vantagem é que a gente não corta a córnea. E qual que é a desvantagem? É o tempo de recuperação da visão. Demora em torno aí de uns 10, 15 dias para a visão ficar legal, uma visão realmente boa por volta de 30 dias de cirurgia. Outra técnica, chama LASIK. Nessa técnica, a gente tem um aparelhinho chamado microcerato, a gente desliza ele sobre a córnea e ele faz um cortezinho em forma de disco, geralmente num terço da espessura da córnea. Então, você imaginar que a córnea tem uma espessura assim, um terço dela a gente corta. A gente levanta esse disco, aplica o laser e depois reposiciona. Qual que é a vantagem dessa técnica? A vantagem é que no dia seguinte a visão já está legal. E qual é a desvantagem? É o corte na córnea. Então esse corte é um corte muito seguro, mas há alguns riscos que o médico precisa discutir com o paciente. A gente tem uma terceira técnica que é muito parecida com essa segunda, mas que em vez de ter uma lâmina, uma microlâmina que faça esse corte, a gente tem um laser que faz isso para a gente hoje. O laser chamado laser de femtosegundo. Qual que é a vantagem em relação ao corte com a microlâmina? A grande vantagem é a segurança. É um corte mais preciso, mais uniforme e mais fino do que a microlâmina. Então, do resto é tudo igual. A gente levanta o que o laser fez, aplica o novo laser, que é o laser do grau, e reposiciona. E essa é a técnica do LASIK. O importante de destacar é que as três técnicas vão dar a mesma visão, porque o tratamento é feito com o mesmo laser e o tratamento do grau é exatamente igual. O exame de fundo de olho, ou mapeamento da retina, é feito quando o paciente é portador de vários tipos de doença. As principais doenças aqui no Brasil que a gente precisa acompanhar com o mapeamento de retina são a hipertensão, o diabetes. Em alguns pacientes a gente faz esse exame quando eles têm uma baixa de acuidade visual repentina, principalmente em adultos jovens, que é o descolamento da retina. Se você tiver algum parente ou um familiar que tenha diabetes, a gente recomenda que esse paciente seja submetido ao exame de mapeamento de retina pelo menos uma vez por ano. Os pacientes que começam a ter alguma alteração no fundo do olho, a gente às vezes pede para que o paciente venha mais vezes. Quando o paciente já apresenta alguma alteração no fundo do olho, a gente às vezes precisa de tirar fotografia do fundo do olho do paciente e algumas dessas fotografias a gente precisa de colocar um contraste na veia do paciente para a gente poder ver se esse contraste vaza ou não no fundo do olho. Em alguns casos, quando o paciente tem um inchaço na retina, a gente precisa de um outro exame que não leva a contraste, que é um dos exames mais modernos em retina, que se chama tomografia de coerência óptica. Já a hipertensão arterial sistêmica, ela tem outras formas no fundo do olho. A principal causa que leva os pacientes a nos visitar no consultório é uma baixa de visão aguda, uma baixa de visão repentina, que o paciente tem, podendo ser após uma crise hipertensiva ou não. Esse paciente, quando a gente examina o fundo do olho dele, ele tem um bloqueio de alguma das veias da retina. É muito importante fazer o diagnóstico precoce dessa doença, porque a gente precisa avaliar se o centro da visão está comprometido. Se ele estiver comprometido, muitas vezes a gente precisa fazer laser nesse paciente. O descolamento da retina é a principal causa que os adultos jovens vêm procurar a gente por causa de baixa de acuidade visual. Normalmente o paciente vê uma mosquinha, que quando ele vira o olho, ele percebe que a mosquinha acompanha, várias mosquinhas, que são pontos, a gente chama elas de moscas volantes. Ou ele vê como se fosse um flash de luz do lado, que ele percebe esse flash de luz porque a geleia que tem dentro do olho está grudada, na hora que ela descola, ela pode fazer um buraco na retina. Quando ela faz isso, a gente vê os flashes de luz. Tem alguns pacientes que já aparecem pra gente mais tarde e aí eles já têm uma perda de um campo da visão, ou seja, ele está olhando para frente e um pedaço ele perde. Quando a gente consegue pegar o paciente nesse ponto em que só tem o buraco, a gente normalmente só precisa fazer laser. Se o médico observar que a retina já está descolada, o paciente provavelmente vai precisar de uma cirurgia. É uma característica dessa cirurgia ser uma cirurgia feita em caráter de urgência,
porque quando a gente consegue pegar a área da visão central ainda colada, esse paciente tem uma chance muito grande de voltar a enxergar como ele enxergava antes do descolamento. Na nossa unidade, contamos com tecnólogos de mais de 15 anos de experiência em todos os tipos de exame ocular. Todos os nossos médicos têm mais de 5 anos de experiência e estão capacitados para ajudar todos os pacientes com qualquer problema da retina. Obrigada. Embora o passar dos anos traga experiências e conhecimentos essenciais para a nossa vida, traz também marcas e sinais da idade. O HMO possui soluções ideais para a preservação de uma aparência mais saudável e jovial, contando com especialistas na área de plástica ocular reparadora e procedimentos de rejuvenescimento e estética para a região dos olhos. A blefaroplastia é uma cirurgia estética que retira o excesso de pele das pálpebras. A cirurgia é indolor, realizada sob sedação e anestesia local. A recuperação ocorre após aproximadamente 3 semanas, sendo necessário seguir as recomendações de repouso e usar a medicação corretamente. O Botox é um tratamento estético que visa tanto o rejuvenescimento quanto a prevenção dos sinais relacionados à idade. É indicado para eliminar temporariamente as linhas faciais e as marcas de expressão. É sempre recomendável que este procedimento seja realizado por um oftalmologista plástico qualificado quando envolver a região ao redor dos olhos.